Olá, bom dia. Está em vigor desde o mês passado uma MP do governo federal que retirou do Sebrae cerca de 18% do orçamento. Agora, a instituição está lutando para ver se de alguma forma reverte essa situação. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai falar comigo sobre esse assunto é o diretor superintendente do Sebrae, Albertino Leal. Bom dia. Bom dia, Elda. Bom dia aos telespectadores de todo o Maranhão. Seja muito bem-vindo, né? Eu sei obrigado. Que o assunto não é dos mais agradáveis. Não é. Verdade. Pois é. Retirada de 18% do orçamento, assim, pertinho do fim do ano, é tipo um presente de Natal meio às avessas, né? Pois é, Elda. E para o Sebrae foi uma surpresa muito grande, porque nós vínhamos conversando com o governo e atendendo ao que o governo tem acertado com o Sebrae dentro da missão que é o Sebrae. O Sebrae é uma empresa do bem. O Sebrae é uma empresa que ajuda o empreendedor a se desenvolver, a se manter, a gerar emprego e renda. E o turismo é um dos nossos principais investimentos. Para você ter uma ideia, este ano nós já aplicamos mais de 300 milhões diretamente no turismo no país, atendendo mais de 400 mil pequenos empresários do setor turístico. Então, para a gente foi uma surpresa desagradável, claro. E que estamos tentando reverter isto no Congresso Nacional. Até agora, como é que vocês estão se virando com esse corte no orçamento? Porque não foi num setor específico, dois setores, não. Foi de uma forma linear, foi para todos os setores. Foi de uma forma linear. 18,4% do orçamento nosso equivale a algo em torno de 600 milhões de reais. Então, isso, para você ter uma ideia, Elda, isso é mais ou menos o orçamento de 11 estados no Brasil. É como se você fechasse 11 Sebrais em 11 estados. É mesmo? É muita coisa e você considere que no custo orçamentário de uma entidade como o Sebrae, você tem algumas despesas fixas. Quando você corta 18,4%, isso representa muito do pouco investimento que nós temos. Os argumentos que foram usados pela Embratur, que foi o órgão quem fez gerou essa medida, é que o Sebrae não vinha executando o orçamento. Nós vimos executando historicamente mais de 100% do nosso orçamento. Então, não é uma... desculpa, vou usar esse O argumento utilizado... O argumento, fica mais bonito o argumento. O argumento utilizado é que vocês não estavam utilizando o orçamento. O principal argumento foi este. E quando nós utilizamos mais do que 100% Isso significava o quê? Que estava sobrando dinheiro em caixa, que vocês não estavam utilizando todo e que precisava essa redução? Esse foi o argumento utilizado. Entretanto, o recurso que muitas vezes fica no caixa do Sebrae é para utilização, por exemplo, o Sebrae tem uma das ações do Sebrae, é para incentivar que as pequenas empresas tenham acesso a crédito. Você tem que ter um fundo garantidor, que garante que aquelas pessoas peçam empréstimo e como garantia tem esse fundo. Então nós temos que deixar o dinheiro aqui reservado para que eventualmente haja uma inadimplência e esse fundo cubra. Então o dinheiro tem que ficar reservado. As ações do Sebrae que são desenvolvidas ao longo do ano, orçamentariamente, elas só são liquidadas quando o projeto se encerra e há a prestação de contas. Então imagine que esse recurso fica... Mas não existe, porque você efetivamente já gastou. Ele é uma reserva mesmo. Reserva técnica. No sentido de tem eventualidades que precisam desse recurso. Exatamente. E vocês precisam estar com ele em caixa para poder manter uma emergência dessa, vamos dizer. Uma emergência. O orçamento em si, a execução orçamentária, que só finaliza realmente no final do ano, quando há a prestação de contas, esse orçamento historicamente está comprovado que tem sido utilizado 100%. Então, primeiro que também essa medida provisória, ela é uma medida provisória que ela não tem a urgência, até porque tramita no Congresso Nacional, desde 2017, um projeto de lei com o mesmo teor. Então, está lá tramitando. E também, quer dizer, no entendimento, não há urgência e não há uma relevância. O turismo é um setor importante da economia, muito importante, mas é como se fosse cobertor curto, Elda. O turismo que nós fazemos é um turismo interno, quer dizer, hoje o Sebrae, ele executa aqui no Maranhão, por exemplo, a quantidade de ações, quem está me ouvindo aqui, que é do nosso estado, sabe o tanto que o Sebrae executa do turismo aqui no nosso estado. Quer dizer, para quê? Para preparar o turista, até o turista interno e o turista externo, para vir aqui ser bem acolhido. Então você trata com o setor hoteleiro, você trata com o setor... As pessoas, assim, desde o piloto do avião ao piloto de uma van, de um carro de passeio, de uma Toyota. O Sebrae trata com isso, ele faz artesanato, o Sebrae trata da culinária. Então, isso tudo faz parte do turismo. Então, há uma preocupação muito grande por parte do Sebrae Maranhão. O turismo é um setor importantíssimo para a gente.
E alguns estados, em virtude dessa medida provisória, já suspenderam as ações no turismo. Olha que risco. Vixe, Maria. Por quê? Porque você diz, é o santo, é o cobertor curto. É, o cobertor cobre um e puxou descobre de um outro. lado, descobre do outro, né? Exatamente. Pois é, e agora como que vocês estão fazendo com esse cobertor curto? Se puxou de um lado, descobre do outro. Alguns estão ficando mesmo assim com o pé de fora, enquanto cobre a cabeça do outro? É isso, é mais ou menos isto. Então, como a medida provisória foi criada, só que efetivamente ela não aconteceu ainda, a agência, que é uma agência do turismo, é o mesmo nome Embratur, só que transformando-a numa agência. Agora estamos esperando, a medida provisória tem um prazo para que ela seja votada no Congresso. Semana passada eu estive com o presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, o senhor Raimundo Coelho, estive em Brasília visitando os deputados federais e todos os senadores. 2 senadores, a senadora Elisiane e o senador Everton, entraram com emendas solicitando justamente nesse ponto, a emenda bate nesse ponto, retirando essa retirada desse recurso, que é uma CID, esse recurso, o recurso do SEBRAE, ele é como se fosse uma CID, é uma contribuição de intervenção do direito econômico, é um recurso destinado a investir nos pequenos empreendedores. Então, micro e pequenos empreendedores. Então, esse recurso é 0,3% das folhas de pagamento das grandes e médias empresas. É como se fosse Robin Hood. Você pega das grandes e médias empresas tem mais para dar para os que têm menos. Para aplicar nos micro e pequenos. Exatamente. Entendi. E tem a possibilidade de reversão, por exemplo, ela não foi votada pelo Congresso Nacional, né? Ela corre o risco, para eles e menos para vocês, de caducar e perder a validade. Exatamente. É nisso que está se apostando? Nós estamos apostando, inicialmente estamos trabalhando as comissões. A comissão foi semana passada, na última quarta-feira, foi selecionado aqueles deputados e senadores que participarão das comissões. E nós estamos então entrando com a nossa parte do conhecimento, informando aos deputados e aos senadores qual é o ponto de vista do SEBRAE com relação à medida provisória, oferecendo inclusive modelos novos que podem ser utilizados para bancar essa, porque nós achamos importante o investimento no turismo, só que o recurso que não pode, a gente entende que não possa vir do SEBRAE porque já realiza a sua ação, e deixar de realizar o turismo interno apenas focando no turismo externo. Você vê o Maranhão aqui a gente, infelizmente, nós temos voos internacionais e a gente está lutando para tentar conseguir. Nós não temos região de fronteira. Quer dizer, o sul do país, os países, mesmo os estados do Sudeste, que têm voos internacionais diuturnamente, ou então do Sul, que tem fronteira, do próprio Centro-Oeste, nós não temos. Então, o nosso turismo interno, temos que nos preparar, estamos fazendo a nossa parte, entretanto, ainda é incipiente para a gente. Então, a gente acha que tem que ter o incentivo, mas pode originar-se de outros recursos, e não apenas do recurso que vem do SEBRAE. Então, isso nós estamos repassando para os deputados, para os senadores. Recebemos um apoio muito grande de toda a bancada federal do Maranhão. Toda a bancada nos recebeu muito bem. Ok, então vamos torcer que vai dar certo. E aqui nesta casa também, na semana passada estivemos com depoimentos de deputados aqui da Assembleia Legislativa em favor, o deputado Marco Aurélio foi um dos precursores defendendo a posição do SEBRAE. Ótimo, porque se as duas bancadas trabalharem de forma integrada, a força fica bem maior. Mas a gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco, nós vamos fazer só um intervalinho, vamos continuar tomando nosso cafezinho e voltamos já para continuar falando sobre esse assunto. Um minutinho só. Ok. Já estamos de volta, eu estou conversando aqui com o Albertino Leal, que é diretor superintendente do SEBRAE, sobre esses cortes que estão acontecendo na instituição, sobre o jeitinho que vocês estão fazendo para contornar a situação. O fato da gente ter um recesso agora, o final de ano, que dá uma pausazinha lá nas votações, pode ajudar nessa intenção de deixar a MP ficar sem votação? Nós acreditamos que os deputados e os senadores, como lhe disse, é uma comissão mista, eles tenham... É uma discussão que tem que acontecer. A gente não acredita simplesmente em passar, a gente acredita que a medida, ou caducando, ou ela sendo votada, que nós temos sucesso. Aliás, é um tema que nós temos interesse em estar discutindo.
O governo tem que dar importância, a sociedade espera, o turismo atinge uma gama muito grande de pessoas, então a gente quer que haja discussão. E essa discussão também nos favorece porque a gente também é uma oportunidade para a gente falar sobre o que o Sebrae faz. Então nós estamos tirando isso de forma positiva. Então todos os Sebrais do Brasil estão envolvidos nesse trabalho, a nossa presidência está envolvida, o nosso Conselho Deliberativo, e isso também favorece. A gente não quer fugir do tema, é um tema interessante, a gente quer discutir. A gente só não acha justo é que a gente retire recursos realmente de todos os setores para aplicar só em um. Entendi. Quer dizer, vocês querem um resultado, mas não querem simplesmente deixar a medida caducar. Vocês querem conscientizar a população de que esse recurso é necessário porque ele está sendo investido e revestido em favor da população. Mais ou menos isso? É mais ou menos isso, Elda, é justamente isso. Ótimo. Então vamos falar dessas ações que são realizadas ao longo do ano. Sim. Quer dizer, a gente já está no final do ano, é hora que a gente aproveita para fazer um balanço de tudo que a gente fez o ano inteiro. Como é que o senhor classifica tudo que foi realizado até agora? Dá para dizer, foi um ano positivo? Como lhe falei no início, o Sebrae, eu tenho uma felicidade muito grande de estar à frente do Sebrae, do executivo do Sebrae. É uma empresa que faz o bem. Então, primeiramente, temos feito um trabalho interno. Nós temos que arrumar a nossa casa, porque também é isto que ensinamos ao nosso empreendedor. Boa parte das empresas que infelizmente não conseguem ter continuidade nas suas ações, se dá em virtude da falta de planejamento. Deixa eu esquentar o nosso café para a gente continuar conversando. Obrigado. A falta de planejamento gera uma perspectiva menor de sustentabilidade das empresas. Está bem quentinho. E isso, o trabalho do Sebrae é voltado justamente para isto, é que as empresas tenham sustentabilidade. Temos feito o mesmo internamente, temos nos atualizado, mudado a cultura interna do Sebrae, partido mais para ver o cliente. Fizemos aí mutirões, estamos arrumando nossos atendimentos para receber essas pessoas, estamos trabalhando na transformação digital. Hoje, boa parte do nosso público utiliza o meio digital para ter acesso a formações, a conversas, a conhecimento. Acreditamos muito na independência e no conhecimento. É como se diz, não adianta ser independente e não ter conhecimento. Nem ter conhecimento e não ter independência. Isso é verdade. Então nós trabalhamos, tem que andar juntos. Então o Sebrae trabalha muito com isto. Então internamente estamos nos organizando cada vez mais, transformando nossas realidades, estando mais perto do nosso público. Aí o segundo momento é realmente aperfeiçoar os nossos instrumentos de como chegar a esse público e esse público nos receber. Então, estamos com ações estruturantes de forma muito claras em todas as cidades do Maranhão. A gente que trabalha assim com a informação tem a visão de que o Sebrae é sempre uma porta de ajuda para microempreendedores, para aqueles que vão começar uma atividade, que precisam de orientação. Mas você acha que esse público, esse que precisa mesmo do Sebrae, ele já tem consciência da importância desse trabalho que é oferecido pelo Sebrae? Ele já sabe que ele pode bater lá até antes de abrir uma empresa para buscar informações, essa coisa toda? Você falou em uma coisa que logo no começo deste ano, quando assumimos a direção, fizemos. Todo o Conselho Deliberativo do Sebrae, aí sob a batuta do presidente Raimundo Coelho, com a diretoria executiva, o Mauro Borralho, a Raquel Miranda e o Albertino, nós circulamos todo o estado do Maranhão. Fomos em todas as nossas unidades. Fazer o quê? Ouvir as pessoas, olhar nos olhos das pessoas, perceber quais são as suas... Primeiro, se elas conheciam o Sebrae. Isso. E depois o que é que elas estavam precisando e quais eram as necessidades maiores deles, para que nós apresentássemos as soluções. Foi a primeira coisa que fizemos. Então nós estamos com várias ações estruturantes, aí posso licitar algumas, como Cidade Empreendedora, que é uma gama de soluções que nós damos para as prefeituras. Esse projeto tem sido um diferencial para o Sebrae aqui no Maranhão, muito interessante. A gente atende desde a criança, dando sentimento nas escolas, nos currículos delas de empreendedorismo, através dos jovens empreendedores Primeiros Passos, até a qualificação dos secretários, a qualificação do prefeito, media training, trabalhos de leader coach, até trabalhar com as câmaras municipais, através da revisão da legislação ou a implantação de legislação nova, favorecendo o micro e pequeno empreendedor, até um planejamento estratégico para o município. Então, toda essa gama de ações, de soluções, estão dentro de um projeto chamado Cidade Empreendedora, que nós estamos hoje com 12 cidades no estado, aí incluído Imperatriz, incluído São Luís, incluído Balsas, Cururupu.
nós não definimos, primeiro também não foi uma decisão nossa pontual, foi uma ação, uma proatividade daquele município. Apresentamos o projeto e os municípios vieram a nós. Aqueles que vieram primeiro... Vocês não apontaram os municípios, eles decidiram vir até vocês. Exatamente. Isso foi bom porque nós não tínhamos condição de atender a todos. Próximo ano nós queremos expandir isso, inclusive inserir nas pautas das discussões para a nova legislatura. Nós estamos com um projeto líder, que é lideranças já configuradas naquelas regiões, em regiões, porque às vezes não adianta você trabalhar uma cidade e a outra do lado não ter a mesma atenção. Então estamos trabalhando as regiões, e aí estamos com um no litoral ocidental, estamos com um líder na região dos Lençóis e inauguramos um líder na região tocantina. Última sexta-feira tivemos um encontro, a penúltima sexta-feira atrás, nós tivemos um encontro lá reunindo essas lideranças do Estado. A intenção nossa também é esta, e é lideranças do terceiro setor, do setor político e da classe empresarial. Isso é que é bom. É um processo em que elas discutem os caminhos para aquela região e nós estamos ao lado, fazemos o planejamento junto com cada um e tomamos os rumos todos juntos. O senhor diria que com essas ações o empreendedorismo ele passou a ser realizado assim de forma mais consciente? Porque às vezes a gente entra no empreendedorismo, mas por necessidade mesmo do que pela vocação ou pela competência de fazer. Vai daí que logo no primeiro ou no segundo ano, boa parte desses negócios acabam fechando. Já dá para sentir esses resultados a partir dessas ações assim? Olha, a micro e pequena empresa, no último trimestre, foi a que gerou mais emprego no Brasil. Quando você fala, Helder, em micro e pequenas empresas, você fala em 98% das empresas brasileiras. Empresas que faturam... 98%. Empresas que faturam até 4 milhões e 800. Se você dividir isso por 12, você vai ver que não é uma pequena empresa, mas não é tão pequena assim. Sim, entendi. As pessoas, o brasileiro tem um sentimento de empreendedorismo dentro de si. O que o Sebrae faz? Mas não precisa a crise para dar um impulsionamento nessa vocação empreendedorística? Claro que quando as pessoas estão com... Por exemplo, hoje o setor público se sabe que não tem condição de manter o emprego, porque o setor público vive uma situação de crise. Então é óbvio que as pessoas passam a vislumbrar outras possibilidades. O Sebrae então ajuda a você refletir e você fazer uma gestão melhor desse seu sentimento. É isso que nós trabalhamos essencialmente, é a gestão financeira, contábil, de pessoas, isso que nós trabalhamos, e nós damos ideias, nós qualificamos as pessoas para fazer justamente, transformar esse seu simples sonho em uma realidade. Só uma última pergunta, dá para dizer que então que 2019, apesar de tudo, apesar das crises, dos problemas, foi um ano produtivo ou foi um ano positivo? Muito, muito. Nós estamos muito felizes e temos a certeza que o ano de 2020 será melhor ainda. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos torcer para que 2020 chegue cheio de oportunidades de empreendedorismo e de boas realizações, né? Parabéns, eu agradeço pelo convite do café, viu? Vamos continuar tomando nosso café. Vamos, sim. Só acabou a entrevista, a gente continua aqui conversando e tomando café, mas muito obrigado pela sua participação, por ter vindo aqui contar esses problemas e as realizações. Isso. E que venha 2020 cheio de novos desafios. Muito obrigado, muito obrigado. Bom dia para você também que está aí do outro lado, que está nos acompanhando, mas que sabe que se perdeu alguma pode depois acessar, tá tudo lá na nossa grade, nosso conteúdo está lá prontinho, todo bonitinho para você. É só acessar. Eu sei que você sabe, mas eu digo todos os dias. Nosso site é o www.al.ma.leg.br/TV. Tá tudo lá bonitinho para você. Mas não esqueça também que todo dia estou aqui 8h30 da manhã esperando por você. Tchau.